Olá, quem tá falando aqui é a Surya Nonacast. Hoje nós vamos falar sobre Beleza Verdadeira, que estreou na Netflix no dia 11 de dezembro de 2023. E lá no dia 23 de dezembro eu já tinha maratonado todo esse K-drama que fez um sucesso assim absurdo na Netflix. E eu vou contar tudo aqui pra vocês depois da vinheta. Aguenta aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. É a Surya aqui de volta, depois da vinheta nova. Gostaram? Gostei de fazer. Agora eu tô fazendo essas vinhetas animadas para deixar o YouTube mais bonitinho, não tão estático. Espero que vocês curtam também. E curtam também esse podcast que resgatei lá do Spotify no dia que eu fiz lá em dezembro, dia 23 de dezembro de 2023. Então tô resgatando aí os áudios. E Beleza Verdadeira, claro que não poderia ficar de fora, que é estrelado pelo Chaeyoung, que já veio fazer show aqui no Brasil. O Ryan Inup também veio fazer show aqui no Brasil, que as meninas piraram com Beleza Verdadeira. E Beleza Verdadeira é estreado pela Moon Tae-yeon, que fez um trabalho incrível dessa história que tem uns pitacos de risada. Eu dei muita risada em alguns momentos, gente, confesso. Mas a temática é muito, muito importante, principalmente lá na Coreia do Sul, que eles cultuam muito a beleza, a perfeição. E conta a história dessa menina que ela sofria muito bullying, porque ela era, vamos colocar muitas aspas, ela era considerada feia quando ela era mais jovem. E ela, através da maquiagem, ela acabou escondendo o rosto. E ela tinha medo de se mostrar na frente do amado dela, que é interpretado pelo Chaeyoung. Enfim, não vou contar muito. Mas é a história que tem os altos e baixos, mas tem uma mensagem muito profunda a respeito de bullying, a respeito de beleza. Para quem tem problema de autoestima, assim, deve ser um gatilho importante. Mas o sucesso desse K-drama não nega que foi muito bom e é muito divertido também de acompanhar. Então, sem mais delongas, eu vou deixar aqui o meu podcast lá, do jeito que eu fiz na época, em 2023, e eu espero que vocês curtam. Até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya, esse é o Nonacast. Finalmente assisti Beleza Verdadeira, que estreou agora, antes era na Viki, agora foi pra Netflix, e de repente todo mundo começou a assistir, deu aquela explosão gigantesca, e eu resolvi dar uma chance, e eu gostei bastante, apesar de algumas ressalvas, mas para o final de ano, até que foi muito melhor do que todas as estreias que tivemos aí nesses últimos meses, aí digamos de outubro pra cá. Não é um lançamento novo, é uma história de 2020, mas assim, para quem tem Netflix é inédito, não é mesmo? Bom, nós temos o nosso querido Hong Eun-yeop, que faz o Seo-jong, que é o contraponto do triângulo amoroso aí do nosso querido Chaeyoung, que faz o Lee So-ho. E a nossa querida Moon Tae-yeon, que faz a Ju Kyun, que faz a menina, que é a nossa protagonista, que tem um pouquinho de rosácea, eu acredito que é isso, ou algum tipo de dermatite, e espinha no rosto, e por conta disso todo mundo faz bullying com a coitada. Não sei porquê, eu achava que ia ser mais pesado, como foi Tomorrow, realmente os plots que envolviam o bullying eram bem, ai meu Deus, pesado. A gente ficava com o coração tremendo, chegava a realmente doer bastante, no bom sentido da palavra, porque é um drama maravilhoso, mas não indo muito para lá, para Tomorrow, eu achava que Beleza Verdadeira partisse para esse plano por causa do bullying. Então fica a dica, se você tem gatilho com esse tipo de tópico, eu não recomendo, mesmo que eu achei esse K-drama bem leve, bem divertido, mas a primeira parte que eu vou comentar vai ser sem spoiler. Aliás, olha, uma diquinha, quando você ouvir esse som aí, ó, essa é a parte que quando vai começar os spoilers, tá bom? Então vamos seguir. A história dela, ela nasceu com esse problema de pele, dermatite ou alguma coisa do tipo, e todo mundo, como todo mal bullying, a tratava mal na escola.
E daí, de repente, depois de uma crise muito grande, ela acabou saindo dessa escola, indo para uma outra onde ninguém a conhecia, e através da maquiagem ela acabou fazendo amizades e tal, e lá ela acabou conhecendo o nosso querido protagonista, né, o Lee Soo-woo. E como toda boa história de adolescente, eles agem como adolescentes, com os dramas e perrengues de adolescentes, coisa de escola, coisa de identidade, coisas de hormônio e o tal do triângulo amoroso. Então, se você não curte também esse tipo de tópico, eu também não recomendo, porque daí é jogar hate em coisa que já o assunto que você não curte, então nem adianta. Mas no geral, dentro desse plano que é a história, ela foi muito bem desenvolvida, eu gostei bastante, deram algumas alternativas ali, sem spoiler, e o elenco se deu super bem, eu adorei os três. Cha Eun-woo realmente nesse K-drama estava ótimo, todos eles estavam ótimos, e claro, né, sem falar sobre spoiler, a única parte que eu achei que foi que o elenco adulto aí pecou em algumas partes, mas eu vou deixar isso mais pra frente. Então, ao contrário, viu? Engana-se quem acreditava nisso, que a história seguisse o mesmo plot do Bella a Feia, Beth a Feia, ou alguma coisa assim, eu nunca assisti, mas enfim. A alma dela é muito boa, é uma pessoa muito pura, muito otimista, muito alegre, muito divertida, aquela pessoa que você quer como amiga, e isso fez com que o personagem do Cha Eun-woo se apaixonasse por ela, e que eu achei muito legal, e a conclusão foi muito boa, que eu gostei bastante, mas isso eu vou deixar para parte com spoiler. E uma outra ressalva é que foi muito divertida as cenas com ela. Eu gosto muito de histórias que tem coisas físicas, sabe? Pessoas se atrapalhando em situações divertidas. E engana-se, viu? Ela usava óculos e eu também usei óculos durante muito tempo, um grau muito alto. E realmente quem não enxerga bem a distância se atrapalha. Eu era assim como era, então eu dei muita risada. E ao contrário de que, como eu digo, foi muito bem feita, e ao contrário de Strong Woman Nansung, ela fez cenas divertidíssimas, sendo coisas físicas mesmo, né, de tropeçar e assim, e ganhou o meu coração, podem ter certeza, muito melhor. E Nansung era ruim demais, gente, chegava à beira do ridículo, que não é o caso desse K-drama. E claro, né, não podia faltar a tal da barriga no meio, algumas cenas que podiam ter sido cortadas, de vai e vem, que não acrescenta muito na história. É interessante pra gente conhecer os personagens, mas... né, se você tá com um pouquinho de pressa, você dá uma adiantadinha ali no controle, mas nada que vá comprometer. A única parte que eu vejo de desvantagens é isso, a enrolation, que daria para encolher bastante, a famosa barriga. Mas essa é a receitinha de bolo, né, dos romancezinhos, e não vamos sair muito desse do clichê. Mas no final foi bem amarradinho, mesmo com... não sei se foi muito caro ou não, mas eles não investiram muito em grandes... cenários complicados, exploraram bem a casa onde ela morava, exploraram bem a escola. Então, claro que sem contar com o charme do Cha Eun-woo, não estou falando de beleza, tá? Porque o tópico da beleza aqui é complicado. Porque no geral, gente, vamos ser sinceras, de verdade, quem aqui não assiste série asiática por causa da beleza dos atores, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, principalmente o masculino, porque 98% do público de K-dramas aqui no Brasil são de mulheres, e é claro que elas vão olhar para a beleza dos atores, e graças a isso que a gente está aqui falando sobre K-drama, e graças à beleza e o talento, sem dúvida, talento imenso desses atores, cantores, que a gente está aqui falando sobre, não é mesmo? Agora é importante, agora eu vou entrar aqui na área com spoiler, porque senão eu não vou conseguir concluir o meu raciocínio. Então, ó, ouve o sinal aí, ó. Agora estamos na parte com spoiler. Spoiler! Eu tava falando dos óculos. E realmente, olha, eu tinha 8 graus de miopia e o meu bullying era justamente por causa disso. Eu era praticamente um morcego. Não enxergava bem, batia, vivia batendo com o rosto nos lugares. Quando eu perdi o óculos era um terror, porque eu vivia tropeçando. Então eu me identifiquei bastante com ela nesse quesito. E é interessante que no começo foi bem colocado que quando ela foi no telhado, que o nosso Lee Soo-woo pensou que ela fosse se matar,
e ela não conseguiu ver o rosto dele, e realmente, gente, a gente não via. E eu tenho um problema que eu ainda confundo as pessoas, não consigo memorizar, é uma coisa louca. E foi bem colocado ali, e toda a primeira parte, o primeiro ato, foi desenvolvido até ela conseguir se revelar para ele. Foi muito divertido. A parte da maquiagem, quando ela aprendeu e tudo mais, claro, foi divertido com relação a ela, né? Porque com relação ao bullying, realmente aquela primeira parte ali foi muito triste, o pessoal jogando lixo. E o rapaz ali, eu não entendi porque ele ficou zangado com ela, o primeiro pretendente dela ali ficou zangado com ela por causa daquele papo daquela menina que eu realmente fazia bullying com ela, só de deixar ela, você tá namorando com ela? Então eu fico muito triste, o cara ficou zangado com ela por causa disso, outro babaca. E antes que eu me esqueça também, uma das coisas que eu também achei interessante, que segue o mesmo patamar aí do Betty a Feia, ela era feia, vamos dizer entre aspas, porque também, gente, convenhamos, né? Ninguém colaborava com aquele óculos preto enorme, aquela sobrancelha negra que não valorizava o rosto, muito pelo contrário, encolhia o tamanho dos olhos dela. Então, ali a maquiagem realmente eu acho que valeu, no sentido de que você também tem que usar o acessório correto, do jeito correto, se você preza com relação à sua imagem. Então ali eu acho que realmente o pessoal da maquiagem sabe que qual armação que você não pode usar de óculos quando você não quer se apresentar, né? Ainda bem que pelo menos evoluíram aí nesse quesito. E seguindo aí na história, uma outra coisa que eu achei bastante interessante na parte do desenvolvimento foi que também teve o lance do bullying do colega aí do trio, né, dos meninos que eram cantores, que ele foi acusado de cometer bullying e ele acabou se matando. Então, várias mensagens foram deixadas ali, eu tô na parte de spoiler, então eu posso contar. Várias mensagens foram deixadas ali com relação a esse tipo de violência, como eu falei lá no comecinho, que é bem recorrente lá no Coreia do Sul. Então, o bullying não é só para quem pratica, mas para quem também diz que o outro fez bullying. Que existe uma regra ali que diz que estão querendo que os astros sejam investigados se eles cometeram esse tipo de crime. Eu vou colocar como crime, sim, porque você está destruindo a vida de uma pessoa, que é uma coisa para a vida inteira, né? E no caso aí do nosso querido Lee-Soo-ho, ele se sentia traumatizado, pois o colega dele se matou porque ele simplesmente não atendeu o telefone. E é aquela coisa que a gente fica na ideia da gente sem querer, né? Assim, que carrega quando a gente tem muito amor pela outra pessoa e de repente faz alguma coisa errada e a gente carrega isso pra vida inteira. E a culpa era do pai dele, que também não era, que também não sabia, segundo a história ali, que o gerente ou o administrador que inventou toda a história e que acabou causando a morte do rapaz. Mas eu acho engraçado que o cara também, o pai dele também, olha, a gente acabou dedurando aí um amigo do meu filho por bullying e o menino se matou e tudo bem, tá bem, problema dele não, né, Brasil? A gente tem que prestar atenção. Que, aliás, pais ausentes aí, o que mais tinha, tanto também do parte da nossa protagonista e a mãe dela também, uma personagem que realmente, aí eu acho que a série pecou, beirava a antipatia, no caso da mãe da nossa protagonista, com esse jeitão dela totalmente grosso e alienado. E no caso dos pais dos outros personagens, eu acho que faria até sentido, porque no caso da Sung-jin, que gostava do nosso protagonista, e ela era ofendida porque também tinha o bullying dos pais dela também, que queriam que ela sempre tivesse aquela super nota e tudo mais, ali é compreensível, porque ali a mensagem estava bem clara. Mas o que eu achei nada a ver, né, fora da curva, foi o caso da mãe do nosso protagonista ser totalmente grossa. Não fazia muito sentido, sabe? E de repente ela não estava nem aí com as condições da filha, se a filha estava bem na escola ou não. Então eu achei que não tinha, eu não sei dizer exatamente, mas não encaixava com o perfil da personagem. Falando pro final, o que eu gostei é que ela assumiu do jeito que ela era, diferente das outras histórias que a gente vê, que a moça de repente se transforma do patinho feio para aquele cisne maravilhoso e continua sendo cisne. Ali não, ela assumiu o rosto dela sem a maquiagem e ela continuou sendo amada pelo nosso querido Soo-ho.
ele continuou apaixonadíssimo por ela, mesmo do jeito que ela era desde criança. E essa também foi outra parte muito fofa, que eu já brinquei em outros áudios, que a Coreia é um ovo, né? O pessoal que conhece desde a infância, depois se esbarra em algum lugar. Eu não posso deixar de falar, eu tava deixando passar, que o personagem do Chae-won-woo, apesar de ser dito como sendo super lindo, e o ator é muito lindo, né? Não podemos deixar isso de lado. Em várias partes ele falava que ele foi assediado quando ele era criança, porque o pai dele era famoso, então ele não gostava que ninguém tirasse foto dele. Ele tinha síndrome do pânico, tomava remédio para depressão, vivia isolado, era uma pessoa super triste. Então ele quis mostrar também que, apesar dele ser muito lindo, ele tinha problemas sérios, né, psicológicos, e muito sérios, muito mais sérios do que dela. Que os fatores dele, pelo menos o que eu consegui entender pela minha concepção, os fatores da tristeza dela eram externos. Por dentro, ela era uma menina muito alegre, muito descontraída, muito otimista, muito feliz. E ele, apesar de lindo, os problemas dele eram internos, ou seja, a aparência dele não mostrava quem ele era, mas por dentro ele estava praticamente sendo destruído pela família, pelo pai ausente. Então eu gostei dessa colocação, sabe? Eu não sei se todo mundo entendeu essa mensagem, mas eu entendi dessa forma. E em contrapartida, o amigo dele também era super lindo, super popular, mas o que eu achei estranho, eu não sei se eu pulei essa parte, todos eles faziam parte da banda lá, mas ninguém era tão famoso assim, ou estavam no começo de carreira. Eu não entendi direito, né? Só o amigo. Infelizmente, eu não sei se eu entendi. Então, desculpa se eu entendi errado. Mas eu entendi que parece que era só amigo que cantava, os outros compunham e eles faziam parte da banda meio oculto ali. Enfim, se eu entendi errado, desculpa, tá, gente? Mas enfim. E também a parte do amigo que acabou se suicidando por causa do bullying adulto, ou seja, o assédio das redes sociais ali. Então, eu achei que foram várias vertentes de vários tipos de bullying que pode acontecer, né? O bullying por causa da pessoa ser feia, o bullying porque a pessoa é excessivamente bonito, e o bullying que existe por causa dos fake news e, enfim, das coisas que acontecem, que são muito mais populares hoje em dia, que pode acontecer com uma pessoa totalmente anônima, né? Alguém pode jogar uma fake news aí e você sofrer o bullying virtual. Então, a grande mensagem, pelo menos do geral desse K-drama, é justamente isso. E, pelo menos vendo por esse lado, eu achei a mensagem mais do que dita e mais do que exemplificada aí. E depois tem, é claro, né, o amigo ali, o Seo-joon, um outro ator. E o trio era maravilhoso, eu gostei demais. Então a minha nota é muito boa, só acho que falhou ali na barriga no meio, podia dar uma boa encolhidinha. Chae-won-woo, incrível, ele sorri com os olhos, é um menino lindo, no bom sentido da palavra, não somente pela beleza, mas parece que ele parece ser uma pessoa muito, muito gentil, pelo jeitinho que ele sorri com os olhos e tal. E curiosamente, gente, vou deixar esse adendo aqui no áudio, mas eu vou comunicar também ali na minha resenha. O Chae-won-woo, ele tem um dermatite, ele tem esse problema. Ele disse em uma live que ele estava todo manchado perto do pescoço. Inclusive, esse detalhe a gente pode ver também no finalzinho, pelo menos que eu tenho reparado nos últimos episódios aí do K-drama. Ele disse que quando ele fica ansioso ou alguma coisa do tipo, surge uma mancha vermelha no corpo dele. E eu percebi bem próximo do pescoço, do lado direito dele, uma mancha, né, no finalzinho. Então, talvez, né, tô especulando aqui, talvez ele tenha se identificado com a personagem. Não é no rosto, tá? Essa mancha não é no rosto, é na região do pescoço. Talvez ele tenha se identificado aí com a personagem da Ka-yeon, que aparece essa mancha, e tem gente que, nossa, aparece uma manchinha no braço, alguma coisa assim, e já fica com medo, né, da reação de alguém e tal. Então a gente não sabe se de repente ele sofreu algum tipo de bullying, ou se essa mancha também pode se espalhar para outras regiões do corpo. É um tipo de dermatite, ou não sei, não sou dermatologista, não sei dizer como é que afeta esse tipo de coisa, mas parece que é meio emocional, ou sobre estresse, enfim.
Ele disse isso numa live. Não é nada contagioso, não é nada que vai prejudicar ninguém, mas para quem é ator, talvez isso seja alguma coisa que prejudique, né? De repente ele tem que aparecer sem camisa em alguma cena. Ah, e outra coisa que eu não posso esquecer, né? Vamos falar que em todo K-drama tem que seguir a receitinha de bolo. Então no final o casal tinha que se separar. Apesar que eu achei que a ideia dele ter que ir embora para os Estados Unidos porque o pai ficou doente, achei muito legal. As cenas foram bastante emocionantes. Realmente eu tenho que dar os parabéns para todos eles. Todas as cenas estavam ótimas. Mas o amigo ficou na Coreia do Sul para poder fazer companhia a ela e tentar fazer com que talvez ela se apaixonasse por ele. Eu achei que ele a protegeu, não no sentido de que ela era uma mulher frágil ou alguma coisa do tipo, mas emocionalmente ela precisava de apoio, ela precisava de alguém. Porque até onde a gente acompanhou a história, as únicas pessoas que, antes dela se revelar, né, antes dela revelar o rosto sem maquiagem, as únicas pessoas que poderiam apoiá-la eram um amigo. Então, até que ele tentou conquistá-la, a gente viu que tem algumas cenas ali, que até fez com que algumas pessoas chipassem errado. Mas enfim, né? Mas foi bem colocado as cenas. A única coisa que eu achei a cena muito bem colocada, da ideia dele ir para os Estados Unidos e ter que ficar ausente. Dá pra gente namorar por telefone, gente, não precisava ele ter feito aquilo tudo. Mas eu não sei, sei lá, se de repente a ideia ali fosse com que ele se separasse dela para ela não se sentir sozinha, não sei. Foi o que ele disse ali no K-drama, né? Que não queria que ela... Enfim, mas faz parte, né? Faz parte da receita do bolo. No final, os protagonistas têm que brigar, têm que separar para depois voltar. Senão não tem aquela famosa... eles voltaram. Mas enfim, no geral, recomendo demais. Gostei bastante. E tá aí a dica. Tá bom, gente? Quem tá falando aqui é Surya. Esse é o NunaCast, dentro do MomentoKdrama.com.br. Até o próximo. E tchau!